Shabbat Shalom. O Talmud afirma que Deus decretou um dia de desgraça e infortúnio no início da história judaica. De acordo com essa interpretação, o 9º dia do mês de Av foi o dia em que os judeus no deserto do Sinai lamentaram sua sorte, quando os espias trouxeram más notícias de Canaã. Portanto, Deus declarou: "Você chorou sem causa. Vou então fazer deste dia um eterno luto para vocês." E foi então que o decreto foi ordenado para a destruição do templo e a dispersão dos judeus entre os povos da terra. É tradicionalmente atribuído a este dia a quebra das tábuas da lei por Moshe, a expulsão dos judeus da Espanha, a expulsão dos judeus das cidades fronteiriças da Rússia e tantas outras catástrofes acontecidas durante a Segunda Guerra Mundial. Dia 17 de julho de 1994, lembrado por muitos como o dia da final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando o Brasil ganhou o Tetra, foi Tisha B'Av. Na segunda-feira, dia 18 de julho de 1994, às 9h53 da manhã, a vida judaica em Buenos Aires mudou. Nesse momento, explodiu um carro-bomba na sede da AMIA, instituição central da comunidade argentina, que naquele ano comemorava seu centenário. 85 pessoas foram mortas, mais de 300 ficaram feridas. A partir deste momento, fomos marcados pela tragédia cercana, não somente em termos de tempo, mas também de local. Marcamos um momento em que a América Latina passou a ser um possível alvo de ataques terroristas, um medo que antes não conhecíamos. No Brasil, sentimos as mudanças que o fato nos trouxe. Floreiras de concreto na frente das instituições judaicas, portões duplos de ferro, seguranças e medo, em locais que antes eram abertos e receptivos. Imigrações de judeus argentinos fugindo da insegurança de seu país de origem. O Shabat de hoje antecede Tisha B'Av e é chamado Shabat Hazon, o Shabat da visão, em que lemos a previsão do profeta Isaías de que Jerusalém cairia. A descrição, bastante desesperadora, inclui as frases: "Cada cabeça está doente e cada coração está doente. A sua terra está devastada, as tuas cidades estão queimadas." Imagens de desespero e destruição que depois serão intensificadas com a leitura de Eirá, Lamentações, em Tisha B'Av. Tristemente, quando se ouve depoimentos dos sobreviventes ao atentado da AMIA na exposição virtual chamada Esse Dia, as descrições de imagens, chamados e dores são idênticos. A correlação é imediata. Em seu comentário semanal à Haftará, a acadêmica Bex Rosenblatt fala de Jerusalém em Lamentações. Lemos primeiro a sua grandeza e seu status que surgiu de nós, de ela estar cheia de gente. E então encontramos a linha mais gelada, encontramos Jerusalém como viúva. Ela perdeu o seu povo e talvez o seu Deus. Nós, chamados para proteger os direitos da viúva em Isaías, estamos ausentes em Lamentações, incapazes de oferecer a Jerusalém o sustento que ela precisa. Novamente, penso no paralelo com o desastre da AMIA. A comunidade, que um dia foi vibrante e potente, sofre uma perda irreparável, da qual nunca se recuperou, e para a qual nunca obteve a devida resposta do poder público. Nós, comunidade judaica do mundo, nos vemos impossibilitados de dar aos nossos irmãos argentinos o amparo que eles necessitam. Histórias interrompidas, vidas afetadas, uma comunidade alterada pela tragédia. A região inteira se une ao luto e à luta da comunidade argentina em Tisha B'Av e nos dias que antecedem. Na Argentina, como em todos os anos, desde 18 de julho de 1994, as sirenes da cidade soam às 9h
e 53 minutos, para recordar o momento da explosão que matou 85 pessoas e deixou cerca de 300 feridos. Hoje, 27 anos após o atentado, ninguém foi punido. E a comunidade judaica da Argentina continua pedindo justiça. Tzedek, tzedek tirdof. Como nos clama o profeta Isaías no texto que leremos amanhã, de manhã na sinagoga, aprendam a fazer o bem, dediquem-se à justiça, ajudem os injustiçados. Estejamos conectados contra a impunidade. Lutemos juntos pela justiça. Âmia, 27 anos, presente. Seguimos o nosso serviço religioso com o Barehu, na página 16 do nosso Sidur. Então, a Inês falou que depois do Retzi Kadish vem alguma coisa muito importante, então, que seja importante essa informação, além da tefilá, da oração que vamos ter a sequência. A informação de que, nessa semana, estamos começando a leitura do 5º livro da Torá. A Torá é composta de 5 livros, por isso também conhecida como Pentateuco, ou em hebraico, Humash, que significa 5. E esse 5º livro da Torá denomina-se em hebraico Dvarim. Dvarim quer dizer palavras. Por isso, comumente, esse livro é traduzido como Deuteronômio, que significa as segundas palavras. A tradição judaica se alimenta através do estudo permeado por palavras. Se de um lado, em função do estudo, há o excesso de palavras, de outro lado, há a necessidade de ser enxuto na mensagem. Foi nesse sentido que o sábio Hillel, há 2000 anos, explicou a essência judaica. Não faça aos outros aquilo que não queres que façam contigo. Tudo demais, o resto é comentário. O resto é comentário. E dentro desses comentários há um fabuloso e bem conciso, que é o seguinte: ahá, então é você. Ahá, é você. Esse comentário explica as atitudes humanas diante das dificuldades. Ao invés de focarmos na responsabilidade pessoal e no que fazer diante do desafio, levantamos o dedo como se tivéssemos feito uma grande descoberta e dizemos, ahá! E em seguida, abaixamos o dedo e apontamos, então é você. Assim transferimos a responsabilidade. E ao transferirmos essa responsabilidade, ficamos com a consciência aparentemente apaziguada, ainda que falsamente apaziguada. Amanhã à noite e ao longo de domingo é Tisha B'Av, o dia 9 do mês hebraico de Av, quando recordamos a destruição tanto do primeiro quanto do segundo templo em Jerusalém. Por que os templos foram destruídos? Ahá! Então foram os babilônios que destruíram o primeiro templo em 586 antes da Era Comum. Ahá! Então foram os romanos que destruíram o segundo templo no ano 70 da Era Comum. Porém, os sábios do Talmud não ficaram satisfeitos com esse ahá, então foram eles. De fato, a força militar dos babilônios e dos romanos era enorme e potencialmente destrutiva. Mas é fácil ficar restrito a apontar o dedo. Ahá, então foi você. E dessa maneira lavar as mãos, se isentando de qualquer responsabilidade. O judaísmo conclama para que assumamos a nossa parcela de responsabilidade, sem isentar, sem se esquivar, sem dizer, isso não é comigo. Ahá, foi você. É mais fácil culpar o outro. Mas os sábios do Talmud
buscaram outra visão, ampliaram a perspectiva e atribuíram a destruição do templo a Sinat Hinam, que quer dizer o ódio gratuito destilado uns contra os outros. O ódio é um veneno que nos enfraquece e nos torna vulneráveis. Ou seja, foi o ódio destilado no seio do próprio povo que nos enfraqueceu a ponto de nos tornarmos vulneráveis e ficarmos à mercê dos inimigos. A mensagem é contundente. Não fique restrito ao "ahá, foi você", e expanda a atitude para afirmar e perguntar: "Ops, sou eu. Sendo eu, o que devo fazer?" "Ahá, foi você", e atitude de quem trilha o caminho da facilidade de culpar o outro. É mais fácil instigar, por exemplo, o ódio. E frequentemente escolhemos o caminho fácil a despeito de suas trágicas consequências. Difícil, mas definitivamente melhor, se não o único meio de construção, é assumir a responsabilidade. Uma responsabilidade que afirma: "Ops, então é comigo." E assim, a responsabilidade é compartilhada, o amor fermentado e a construção efetivada. E deste modo, Sinat Hinam, o ódio gratuito, passa a ser gradativamente substituído por Ahavat Hinam, que é o amor pleno, genuíno e sincero. 6 dias após Tisha B'Av, que lembra a destruição causada pelo ódio, vamos estar celebrando Tu B'Av, o dia do amor na tradição judaica, marcando assim os vínculos que nos unem e os elos que nos fortalecem. Que assim seja. Ken Heratzon. Que a Amidah, na sua leitura introspectiva e silenciosa, faça brotar dentro de cada um de nós a responsabilidade. Pois se não podemos transformar tudo, tampouco podemos nos isentar de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Amidah silenciosa.